cara, olha o tamanho do ecossistema do Bitcoin hoje comparado com pré-2017, pré-Segwit, que a gente achava que era só minerador que tinha. E hoje você entende a rede Ethereum hoje, não necessariamente Ethereum, mas tudo que for de contratos inteligentes, a gente pode Entendo. até botar outras redes aí. Você entende o que está acontecendo hoje está em linha com o que você, não vou dizer planejou, mas você imaginou anos atrás? Não, de forma alguma. De forma alguma. Foi por outros caminhos e continua mudando, né? O que eu acho muito louco do pessoal do Ethereum e que não, aí eu desaprovo, são as tomadas de decisão, que parece que tem uma elite que toma a decisão, manda a decisão De cima pra abaixo, de cima para baixo, adota quem quiser se não tá fora da rede. Isso aconteceu algumas vezes. E isso me pega de jeito. Porque aí a história do consenso no Bitcoin, para colocar uma funcionalidade nova no Bitcoin, é pancadaria entre os plebeus do Bitcoin, desenvolvedores, comunidade. Agora, mineradores, até influenciadores hoje tem voz ativa. Porque eles conseguem movimentar uma massa de pessoas que antigamente não tinha, mas agora tem um monte de gente pitacando. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. E os caras recebendo dinheiro. Então você tem várias camadas hoje no Bitcoin que aumentou muito a camada de consenso do Bitcoin que antes não existia. Antes a gente achava, até 2017, com o fork da Segwit, a gente achava que era minerador que mandava. Minerador tá em consenso, beleza. Mas aí os mineradores quiseram botar um negócio que não era legal pro resto da comunidade. Pra toda a rede. E o pessoal olhou assim... Tá falando do aumento dos blocos. Aumento de bloco e o lance do ASIC Boost. Que a Bitmain, ela tinha patenteado um algoritmo que dava 20% a mais de chance de minerar blocos com as mineradoras deles, a máquina dela. E eles patentearam isso. Bitmain é a maior fabricante de ASIC, ainda é a maior, imagina. Ainda é maior. E eles patentearam essa parada. Então, o que acontece? A Segwit, ela, além de corrigir essa história do ASIC Boost, ela não deixava crescer o bloco da maneira como a galera queria que crescesse. Em 2017, eu fui para os Estados Unidos, em Nova York, na Consensus, para lançar o meu app de identidade digital, que já vim desenvolvendo desde 2016, desenvolvi em 2017 lançado. Quando aconteceu o New York Agreement, eu estava lá quando aconteceu. Quando estava todo mundo lá, Roger Ver, Jihan Wu, estava todo mundo lá discutindo, a Nata, discutindo o lance do Segwit 2x, que era aumentar os blocos. Aí teve aquela cisão. O pessoal do Segwit falou assim, bom, os mineradores mandam, mas e se quem roda nó do Bitcoin não concorda, será que se esses caras resolverem não aceitar os blocos, os mineradores vão escutar? E aí eles criaram no código do Bitcoin uma atualização, falaram assim, quem rodar essa atualização e tiver rodando ela até tal data, se os mineradores não mandarem os blocos em conformidade, vai começar a negar bloco. O minerador pode minerar, mas a comunidade vai negar os blocos. O nó não vai aceitar aquela informação. Aquela informação, o nó não aceita. Então, aí, pela primeira vez, a gente teve a tomada de decisão pelos node runners, pela galera que roda nó. Antes, a gente só achava que era minerador. Depois, node runners passaram a ter voz. Passou a ter alguma voz. Agora, quando a gente olha para o ecossistema do Bitcoin, por exemplo, uma Binance, uma Coinbase rodando o nó do Bitcoin, que roda não sei quantos milhares de transações. Pô, eles têm mais voz que eu que rodam o meu nozinho pessoal. Sim, total. Então, eles fazem parte do ecossistema, mas a voz deles é mais forte que a minha. Tem que ser considerado. Imagina uma atualização que a Coinbase fala, cara, eu não aceito. Ixi. Os caras vão ter que repensar. Os devs vão falar, pô, será que é esse o caminho? Vai forcar a rede? O que vai acontecer? De novo, né? De novo. Aí os influencers, a gente viu algumas updates pro Bitcoin. Você falando assim de influencer, eu fico até com a moral. Não, será que a gente tem essa moral toda? Os caras começaram a movimentar a comunidade, principalmente o que aconteceu no Twitter, para BIP 300, umas alterações aí para Covenants, uns updates para trazer primitivos de smart contracts para o Bitcoin. Coisa bem primitiva, mas já uma coisinha, né? O tal do OPCat, umas coisinhas assim. E o pessoal começou a movimentar muito comunidade. Então, esses caras começaram a fazer barulho e a comunidade começou, que acompanha, a dar voz também. Então, hoje, quando a gente pensa no consenso do Bitcoin, tem os devs, o core dev, tem os mineradores, tem os node runners que participamos lá em 2017, mas agora a gente tem que olhar também para as grandes exchanges que tem uma baita de uma voz, junta aí Kraken, Bitfinex, Coinbase e fala, não vamos atualizar. Não vai mas vai dar BO. Mesmo que momentâneo vai dar BO. Vai dar ruim. Aí os influencers
E os devs de aplicativos. O ecossistema tá tão grande que os devs de aplicativos também têm que atualizar. E tem aplicativos muito grandes rodando no ecossistema do Bitcoin. Então esses caras também têm voz. Porque se eles não atualizarem, o público que consome Bitcoin, que usa Bitcoin através desses apps, não vai ter acesso. Então, cara, olha o tamanho do ecossistema do Bitcoin hoje comparado com pré-2017, pré-Segwit, que a gente achava que era só minerador que tinha. Loucura. Então, quando o pessoal fala, o Bitcoin é muito centralizado, olha o tanto de gente que tem na tomada de decisão. Total. Só pra gente pegar uma informação do que o Ed falou, o Ed falou sobre minerador e falou sobre nó, né? Então, eu entendo que Satoshi Nakamoto, quando criou essa parada, ele criou um sistema de pesos e contrapesos, né? Então, a gente tem um minerador, que é o cara que vai minerar um bloco, e ele coloca a força computacional, ele compra uma máquina que é caríssima, tipo $3.000, $4.000, para ter alguma força computacional, e uma máquina só não manda orelha, não faz verão, o cara tem que ter armazéns disso daí, e esse cara tem uma recompensa financeira por rodar isso daí. O nó validador, ele não ganha nada. Financeiramente falando, é só participar da rede e fazer consenso. Ele só participa da rede, faz consenso e ganha privacidade quando o cara sabe utilizar. Distribui mais a rede, mais, é importante distribuir também. Só que o nó, ele é o cara responsável, e a gente não tá falando de uma pessoa, a gente tá falando de uma máquina, que através do software do Bitcoin Core, ele vai conseguir validar isso, né, de forma automática. Ele é o cara, ele é o contrapeso do minerador. Se o minerador fizer merda, o nó vai expulsar aquele bloco de lá. Caraca. Então, Satoshi Nakamoto fez um negócio muito foda, né? Muito foda. E o que é muito louco é que hoje a gente tem o papel muito claro do minerador e dos node runners. Quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, era uma coisa só. Era um app que você baixava no seu computador e seu computador fazia tudo na época. Só em 2011 que começaram as FPGA e na sequência as ASICs com 2012, quando as máquinas começaram a entrar com ASIC, que separou. Mas começou com GPU, né? GPU ainda era a própria máquina. Aí um chipzinho que criaram super simples, barato para minerar. E aí entraram as ASICs, e aí de ASIC... Aí acabou. Aí acabou. Agora, só industrial. Só profissional. Só profissional. Você não faz mais em casa. Só para efeito de, sei lá, de conhecimento, parece... A CryptoQuant fez um dado, né? Através de força computacional. Nós temos hoje cerca de 4,5 milhões de ASICs espalhado pelo mundo. Caraca, é muita coisa. 4,5 milhões. Isso vai crescer muito, tá? Isso vai dobrar, nos próximos 3, 4 anos vai dobrar para triplicar. E o número de nós ainda é muito pouco. Eu não sei como é que tá hoje, mas a última vez que eu olhei, tipo, tinha 40 mil nós, 60 mil nós. Coisa do tipo, né? Então, olha a discrepância, né? Tem 40 mil nós. O que é um nó? É uma cópia completa do Bitcoin. Não precisa nem ser completa, né? A maior parte delas é. A maior parte mas ela pode ser pruned, se for um computador mais fraco, aí você o cara pode pegar fala as últimas informações os últimos ali. blocos. Você fala, eu quero seguindo. os 500 últimos blocos. E dali pra frente. O Marcelo tava me explicando isso aí esses dias. Só que veja, você tem 40 mil nós. Eu tenho um na minha casa. Provavelmente o Ed deve ter um na casa dele. Eu tenho uma aqui né? na minha casa. Você tem um aí nessa coisinha? E você tem 4,5 milhões de máquinas, né? Acho que a diferença é que essas 4,5 milhões de máquinas, elas estão concentradas nas mãos de quantos mineradores, assim, grandes pools? Umas pools 8. mineradores, vai. Umas 8 a 12. 8, 2. E os nós, normalmente cada um tem um nó em casa. Cada um tem um nozinho em casa. Então, em matéria de distribuição, os nós são mais representativos do que a quantidade de mineradoras, né? Porque são 4,5 milhões dividido em 10. Em 10, 12 e outras pequenas, né? Então, acho que tem essa diferença. E uma coisa interessante é que a gente vem batendo a ATH, quer dizer, o recorde de poder computacional colocado para processar blocos do Bitcoin. Não para de subir. Não para de subir. Não para de subir. Então, quando o pessoal fala, o Bitcoin caiu de preço, agora com o halving vão ter uma recompensa menor, vai acabar a mineração, o Bitcoin morreu. Então, lá os caras comprando 30 mil máquinas. De uma vez. E ligando 30 mil máquinas para minerar Bitcoin. E só investindo. E o investimento na máquina é muito louco porque o cara tem que planejar 1 ano e meio antes. Porque não tem fabricação suficiente para poder entregar, não tem disponibilidade, não tem liquidez disso no mercado. O cara tem que se planejar, aí ele tem que planejar a estrutura elétrica, fazer acordo com a distribuidora de energia e tal, galpões monstruosos, então é local, galpão, energia elétrica. Dependendo do país. Refrigeração. Saber do período que a máquina também fica ativo, depois ela pode ser descartada pode também, ser descartada. Ela vai perdendo eficiência, né? Porque imagina, é como se fosse um Gol na segunda marcha, no full o tempo inteiro. Chega uma hora que esse motor vai dar uma... Né? Ele cansa. Então os caras têm que fazer um baita de um planejamento e continuam investindo. Então, não para, Não né? para. Eu sempre falo pro pessoal, cara, se você tá triste com o Bitcoin,
eu vou olhar para os mineradores. É isso. Porque se os mineradores estiverem fazendo investimento, estiverem felizes, quem sou eu para falar? Os caras estão pondo milhões e milhões e milhões para começar a receber esse dinheiro Daqui ou lá pra frente. lá para frente. Porque até receber, fazer o ROI de tudo isso que eles investiram e começar a receber, põe 3 anos. Eu falei, cara, vou eu ficar discutindo se o Bitcoin morreu ou não? Olha pro que o minerador tá fazendo, cara. E é um negócio muito louco, que você pega nas bull markets, quantas vezes o Bitcoin dobrou de preço nos últimos 2 anos? 3, 4 vezes. É. Então ele tava 20, foi pra 40, de 40 foi pra 80, daqui a pouco ele tá em 100. Ou seja, ele vai dobrando de preço a cada, sei lá, 3, 4, 5 meses, né, nas bulls. O minerador, como o Ed falou, ele só vai começar a ver dinheiro daqui 1 ano e meio, 2, se der tudo bem. Se der Tudo tudo bem. Ou seja, o cara, ele tá tão seguro com o tipo de negócio dele, que ele prefere comprar uma máquina, como o Ed falou, difícil, não tem liquidez no mercado, é difícil de chegar, tem vários... Vai ter que trocar logo mais. Vai ter que trocar logo mais, é extremamente caro, não é assim, ó, eu vou pegar nessa sala aqui, a gente vai botar 1 milhão de máquinas. Não, filho, tu precisa de um galpão absurdo. E os caras preferem perder o custo de oportunidade de dobrar, triplicar o dinheiro investido em Bitcoin e ter essa máquina minerando por 2, 3, 4 anos, 5 anos aí pra ele. E tem aquilo também do Bitcoin ser virgem? É Ter um isso, Bitcoin limpo? Faz muita diferença. Faz muita diferença porque a gente já... Bom, eu vi pelo menos Bitcoin novo chegando em exchanges a preço descontado. Eu já vi isso acontecer aqui no Brasil. Já tem exchanges que hoje já nem estão ativas, já fizeram cagada, sumiram do mercado e tal. Mas eles No faziam... Brasil foram poucas que Foram fizeram poucas, cagada, né? foram Um pouquinho. poucas, né? Aí os caras, eles recebiam Bitcoin virgem, né? Esses Bitcoins novos de minerador, e faziam até um preço mais bacana, assim, nas exchanges. Por quê? Eu não sabia disso. Aconteceu bastante. O pessoal chegava a me ligar, falava, ô Ed... Tá, mas não vai era no chegar- book, era por fora. Era por fora, Tá, não ia entendi. chegar no book, né? Ia Entendi. chegar lá na exchange. Ed, vai chegar um Bitcoin aí, que cara... Zerinho. Zerinho. Zerinho bala. Zero bala. 0 quilômetro. É engraçado, né? Bitcoin 0 quilômetro. Porque esse Bitcoin ele não passou por KYC. Esse Bitcoin ele não passou pelo mercado, ele não foi identificado, não foi rastreado. Então esse Bitcoin ele tem muito valor, principalmente para as pessoas que querem sair, como eu disse no comecinho, ter o Bitcoin como um opt-out, como uma porta de saída desse sistema financeiro tradicional. Então esse Bitcoin para os caras passa a ter muito valor. Eu não sabia que isso tinha um OTC no Brasil, alguma coisa nesse sentido. Mas eu já trouxe a discussão algumas vezes no canal. Eu tenho quase certeza que um Bitcoin virgem no futuro, e ele vai ser cada vez mais escasso, ele vai ter mercado paralelo. Ele vai ter preço diferente. Talvez hoje, nos grandes, talvez tenha alguma coisa, né, nesse sentido. Tem gente que compra bloco. Compra bloco. O cara compra bloco. Antecipação de mineração, né? Antecipação de mineração. É. O cara paga. Se você minerar esse bloco, ele é meu. Saca? Com ágil, né? Com ágil, Com paga ágil. com ágil. Eu vi, veio até um rapaz aqui que ele faz mineração, ele fala que eles pagam 5% a mais ali Não sabia do que o disso. Bitcoin realmente vale. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo